Imperativos cristãos. Aprende humildemente, ensina praticando, administra educando, obedece prestativo, ama edificando, teme a ti mesmo, sofre aproveitando, fala construindo, ouve sem malícia, ajuda elevando, ampara levantando, passa servindo, ora serenamente, pede com juízo, espera trabalhando, crê agindo, confia vigiando, recebe distribuindo, atende com gentileza, coopera sem apego, socorre melhorando, examina salvando, esclarece respeitoso, semeia sem aflição, estuda aperfeiçoando, caminha com todos, avança auxiliando, age no bem geral, corrige com bondade e perdoa sempre. Nesta mensagem chamada Imperativos Cristãos, André Luiz nos fala de algumas virtudes e de que para desenvolvê-las nós precisamos estar atentos a outras virtudes que caminham juntas. Então vamos avaliar rapidamente aqui, fazer uma breve análise, quando ele diz aprende humildemente. Então, a humildade ela é uma virtude necessária de ser desenvolvida para nós aprendermos. Então, a humildade vem de nós reconhecermos a grandeza do Pai, a grandeza de Deus, a nossa pequenez, ao mesmo tempo em que reconhecemos o nosso poder de realização, em que sim, que o Pai nos confiou parte do trabalho divino na criação. Então nós temos uma cooperação muito grande com Deus a ser feita no nosso lar, na nossa evolução, como espíritos imortais que somos. Então é fundamental para nós aprendermos realmente o que precisamos aprender na nossa encarnação, na nossa vida espiritual, nós nos colocarmos na condição de aprendizes da vida, de quando passamos por uma dor, olharmos o que a vida está querendo me ensinar, o que eu preciso aprender com esta lição, com este desafio. Então, a humildade ela deve estar junto no processo de aprendizado. Ensina praticando. O exemplo arrasta. Então, se nós queremos ensinar algo para alguém, devemos colocar em prática na nossa própria vida. Para ensinar os filhos, nada melhor do que o exemplo. Para ensinar os colegas, os amigos, da mesma forma. Então, agir é a melhor forma de nós ensinarmos. Colocando em prática na nossa própria vida, somos modelo para muitas outras pessoas que caminham conosco. Administra educando. O melhor administrador é aquele que aproveita as situações também para educar o outro. Isso administrando o lar, administrando uma empresa, administrando as nossas funções que nos cabem no dia a dia. Então, quando nós procuramos educar, aproveitar as lições tanto para ensinar o outro como para aprendermos novas habilidades, a melhor forma é nós olharmos essa possibilidade, quer dizer, o que eu tenho hoje em minhas mãos para administrar? Tenho o lar, tenho a família. Aqui, em todas as oportunidades que eu tiver de educar, de ensinar algo e também de aprender, eu estaria aproveitando, bem administrando a minha vida e a vida daqueles que caminham comigo. Obedece prestativo. Então é muito diferente eu obedecer a alguém com raiva, ou por medo, do que obedecer pensando, lembrando que a obediência também é uma virtude. E quando eu obedeço uma ordem, quando eu obedeço um comando de um superior,
ou alguma lei, por exemplo, que já está posta, de forma prestativa, o sentimento é muito diferente do que quando eu faço aquilo por uma obrigação, para evitar um mal. Então, busquemos desenvolver a virtude da obediência também, agindo de forma prestativa quando nos cabe também obedecer. Ama edificando. Então, o amor verdadeiro é aquele que se alegra vendo o outro progredir, vendo o outro crescer. Então, cuidemos para não amar com aquele apego, aquele apego desnecessário, como se quiséssemos controlar o outro, ter o outro como uma posse. Amemos edificando, ou seja, fazendo de tudo para que a pessoa amada, para que o outro que nós amamos evolua, progrida nessa nossa jornada. Teme a ti mesmo. Por quê? Nós devemos não temer a Deus, porque Deus é amor, é o infinito amor. Então o temor que nós devemos ter é as nossas atitudes impensadas, as nossas faltas. Isso sim produz consequências desagradáveis pela lei de causa e efeito, que é uma lei universal. Então devemos temer as nossas tendências de fazer o mal. Então cuidemos conosco, com nós mesmos. Sofre aproveitando. Então de nada vale eu passar por sofrimentos intensos em minha vida de forma revoltada, de forma brigando com Deus enquanto sofro. Porque não estou aceitando, não estou aprendendo, não estou na condição de humildade, na condição de aprendiz quando ajo desta forma. E o sofrimento, então, não traz o aprendizado que deveria trazer. Então, quando sofrermos, busquemos sofrer aproveitando, observando as lições que a vida está nos trazendo, o que elas estão, nos quais virtudes o sofrimento está nos convidando a desenvolver, como a paciência, a tolerância, o auto-amor, o cuidado para com o outro. Fala construindo. Então, como Emmanuel já nos diz no livro Calma, a nossa fala, a nossa voz é o nosso retrato sonoro. Então, busquemos utilizar deste recurso tão precioso para construir coisas boas, bons sentimentos naqueles que convivem conosco e em nós mesmos. Ouve sem malícia, sem o filtro da malícia. Então, quantas coisas nós ouvimos e já interpretamos muitas vezes de uma forma maldosa, coisas que ouvimos, eu sabia, mas também, Então isso muito prejudica a forma como nós nos sentimos e percebemos a vida e percebemos o outro. Busquemos ouvir sem a malícia, ouvir com o coração. Ajuda elevando. Então, quando nos cabe ajudar alguém materialmente ou acolhendo, que a gente possa sempre elevar. E não, mas está vendo, olha, estou muito melhor que você, Não rebaixando. Pelo contrário, quando a gente tem a oportunidade de ajudar alguém que está passando por um sofrimento ou por alguma necessidade, sempre elevarmos. Olha, mas tu consegue muito mais. Olha, mas obrigado por você aceitar a minha ajuda. No sentido assim de nós demonstrarmos, eu também já passei por essa dificuldade, você vai ver, você já me ajudou em outras vezes. Então sempre que nós estivermos ajudando alguém, buscarmos elevar, que aquela pessoa enxergue os seus potenciais divinos que traz dentro de si. Passa servindo, por onde passarmos, nos trabalhos que nós passamos, nos locais que nós frequentamos, se pudermos servir e ali deixar, como se diz, rastros de luz, deixar flores pelas estradas onde passarmos, seremos lembrados por essas flores. Então, onde passarmos, procuremos servir de forma simples, de forma honesta, de coração. Ora serenamente. Então, quando formos conversar com Deus, quando formos pedir, agradecer, busquemos a serenidade, a serenar o coração, que é naquele momento confiarmos,
nos colocarmos na mão do Pai, cuidando para não pedirmos com pressa, com angústia, com aflição. Se estivermos aflitos, respiremos, peçamos, Senhor, me ajude a desenvolver a serenidade, a acalmar meu coração, né? a me acerenar. Então busquemos pela oração ou quando orarmos, respirar, sentir o hálito divino, né? Acerenar o coração. Pede com juízo, cuidemos aquilo que pedimos para Deus, nossas orações na vida, aquilo que buscamos no dia a dia. Porque às vezes a gente está buscando algo que vai nos trazer mais preocupação. Nós estamos querendo, por exemplo, eu quero mais dinheiro. Quando que eu tenho é o suficiente? E quando eu tendo mais trabalho, muitas vezes vou deixar outros deveres, como a família, outros deveres fundamentais em segundo plano. Então, cuidemos, peçamos com juízo. Espera trabalhando. Esperar trabalhando é a esperança. Quando nós confiamos na providência divina, esperamos aquilo que desejamos, que pedimos, mas fazendo aquilo que nos cabe, aquilo que está no nosso campo de ação. Então, esperar trabalhando é ter esperança, a virtude da esperança. Crê agindo. Da mesma forma, a fé verdadeira não é uma fé paralisada, é uma fé que age, onde nós confiamos na providência maior, em Deus, e também buscamos observar o que a vida nos pede, quais ações, quais movimentos nós mesmos precisamos agir, precisamos colocar em prática. Confia, mas vigiando. Confia, vigiando. Devemos ter, como nos diz o Evangelho, a bondade da pomba, mas a vigilância da serpente. Devemos estar atentos aos nossos pensamentos, aos nossos sentimentos, vigiar, sermos conscientes das nossas atitudes, das atitudes dos outros, em relação a nós, quando chegam até nós, confiando também na providência maior. Recebe distribuindo. Então não queremos só receber, porque como diz na oração de Francisco de Assis, é dando que se recebe. Então quanto mais a gente dá, mais a gente recebe, especialmente quando a gente fala do bem, Então é o fluxo das leis divinas, a lei do amor, Então a gente mais recebe quanto mais a gente dá. Então procuremos especialmente aquilo de bom que chega até nós, a alegria, o conhecimento, dividir, repartir, que essa é a forma de nós seguirmos o fluxo da lei de amor, justiça e caridade. Atende com gentileza, a gentileza gera prodígios. Então, quando nos esforçamos para ser gentis, mesmo em situações difíceis, muitas vezes a gentileza é a chave para resolvermos o problema. Então, nos ajuda muito. Lembremos sempre de atender com gentileza. Coopera sem apego ao resultado. Quando a gente ajuda com apego, a gente quer que o outro reconheça, a gente quer que o outro aplauda. E quando a gente coopera sem o apego, a gente fica feliz só de poder cooperar. Que essa é a verdadeira caridade. Quando a gente faz, a gente doa da gente sem esperar algo em troca. Então, cooperar sem apego àquele ato, sem apego àquela situação. Porque a gente segue o fluxo da lei, a lei de amor. Socorre melhorando. Então, quando a gente pode socorrer alguém, tem essa possibilidade de poder de alguma forma ajudar aquela pessoa a se melhorar, a se perceber em alguma situação, ou de a gente poder contribuir para melhorar alguma situação quando nos cabe prestar algum tipo de socorro. Examina salvando. É examinar, é analisar uma situação percebendo o bem. E não examinar só olhando o mal. É examinar
salvando, olhando para as potencialidades, para as qualidades daqueles que estão conosco. Esclarece respeitoso. Então, quando nós temos uma oportunidade de esclarecer alguém, que seja feita de forma respeitosa e não indicando, olha, eu sei mais que você, estou mais certo que você. Então ele nos diz, esclarece, respeitoso. E continua, semeia sem aflição. Um semeador saiu a semear, a parábola do semeador. São as sementes que nós lançamos. Não tenhamos, é aquilo que nós fazemos, né, nos corações de nossos filhos, de nossos amigos, de nossos familiares. Tudo que fazemos são sementes que lançamos. E sem aflição é não esperar, não querer colher o fruto agora, ter uma resposta, uma consequência. Cada pessoa é uma terra particular que pode demonstrar que aquele fruto que aquela semente que nós lançamos está nascendo e outras não, que aquela semente vai demorar mais tempo. Então respeitemos, semeemos o bem sem aflição, sem querermos ver o resultado no outro. Façamos o que nos cabe, respeitando o tempo de cada um. Estuda aperfeiçoando. Então é a importância de nós nos melhorarmos sempre, mas de forma paciente, perseverante, persistente, sem a exigência de perfeição de uma hora para outra, que só gera sofrimento. Então, estuda aperfeiçoando. Caminha com todos. Buscarmos não segregar, não dividir, mas quando estamos caminhando com alguém, fazermos o que nos cabe naquele momento. É claro, escolher as boas companhias, mas aquelas pessoas que, mesmo que não concordem com o nosso ponto de vista, com as nossas ideias, quando estamos com elas, caminhemos com elas, sem o separativismo, sem o preconceito, né, que tanto nos prejudica. Avança auxiliando. Então, se nós percebemos que estamos melhorando nós mesmos, façamos o que nos cabe. Quando nos cabe ajudar, auxiliar ao outro, respeitando as individualidades, não agredindo outras consciências, possamos auxiliar quando estamos avançando. Age no bem geral. Então, quando fazemos algo que é para o bem de todos, possamos ter certeza que estamos fazendo o bem. Corrige com bondade. Então, se a gente tem a oportunidade de corrigir algo, que façamos com bondade, né, com o coração. E perdoa sempre, porque quando perdoamos, somos nós, aquele que perdoa, os maiores beneficiados. Perdoa sempre, porque quando perdoamos, ficamos mais leves, seguimos o nosso caminho com o coração tranquilo. Que Jesus nos abençoe e até o nosso próximo encontro.